Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Sim, queridos seguidores, estamos aqui para mais um tutorial meio diferente, né? O professor Bairros ao vivo e a cores, onde se enquadra esse tutorial dentro da série Relembrar é Aprender, porque aqui a ideia é trazer a análise desse circuitinho que está aqui, relembrando alguns conceitos básicos e importantes para os transistores, para análise de circuitos com transistores, com resistência. Vamos ver então que esse não é um circuito qualquer, é um circuito de concurso que um dos seguidores me mandou, porque havia uma questão. O pessoal que resolveu esse exercício achou que ele estava mal feito, estava errado, não tinha solução. Então eu vou analisar e mostrar para vocês se tem ou não tem. Se o pessoal que fez tinha razão em reclamar ou não. Então vamos ver aqui. Vamos analisar, vamos ver o que eles estão pedindo e como solucionar esse circuito. Vamos lá, vamos dar uma lida aqui. Vamos ver o que diz, o que eles estão pedindo. Para ligar uma lâmpada com um LDR, resistor dependente da luz, um técnico em eletrônica montou o circuito apresentado na figura abaixo. O técnico empregou um transistor bipolar com as seguintes características: o beta igual a 300, EVBE igual a 0,7 volts, e na tabela estão apresentados os valores que relacionam a resistência do LDR e o iluminamento E do LDR, sabendo que o LDR está recebendo um iluminamento de 937,34 lux e que o transistor está operando na região ativa. O valor da corrente na lâmpada vale aproximadamente, e essa é a pergunta, qual a corrente na lâmpada? Mas ele deu um dado importante. Eu sei o valor da resistência do LDR, 2,5 kΩ. Como resolver? Existe mais de uma maneira de resolver. Eu posso usar malhas, posso usar nós e posso usar TVNAM, pois eu escolhi resolver nesse tutorial por TVNAM. Vai ser uma revisão interessante, não é mesmo? E é a maneira mais simples. Vamos ver como é que fica? Quando eu for resolver o circuito, eu vou transformar esse circuito da pergunta num circuito equivalente, porque agora eu já tenho a resistência do LDR, fica bem mais fácil. Quando eu uso TVNAM, eu vou separar esse circuito, tornar o circuito mais simples. Isso facilita a solução. Vamos lá então? Eu vou pegar o circuito formado pela fonte B1, R1 e R2 e vou... Veja que eu dei os nomes, né? Porque olha ali, ó. No concurso eles não botaram os nomes. Os nomes não, isso é uma referência dos componentes. Eu não sei por que eles não gostam de colocar as referências. Todo diagrama tem que ter o valor do componente e a referência do componente. Eles não gostam de fazer isso. E aqui está. Vou pegar esse circuito, que está aqui com essa linha vermelha, e vou separar. Ó, e aqui está ele separado. Eu vou transformar esse circuito num circuito mais simples. E daqui eu vou transformar no equivalente TVNAM, que consiste numa única fonte e numa única resistência. E simplificar é bom e facilita. Vamos ver como fazer isso? Então, eu primeiro separei o circuito entre o ponto A e B, está aqui, e eu vou ter que descobrir a tensão e a resistência de TVNAM. Vamos começar a determinar a tensão. Alguém lembra aí como é que faz? Estão lembrados? A tensão de TVNAM é a tensão vista pelo ponto A e B com o circuito aberto, exatamente como está aqui. Esse circuito aberto é nada mais nada menos que um divisor de tensão simples. Então a tensão de TVNAM, a tensão entre o ponto A e B, é exatamente a tensão na resistência R2. Então vai ser igual a tensão de entrada, 4,5 volts, 4,5 volts, vezes a resistência, onde eu quero calcular a tensão, 2,5K, a resistência R2, dividido pela soma das duas resistências, que dá 12,5K. 10K mais 2,5K. 12,5K. Coloco ali na calculadora, calculo para cá, calculo para lá e tá lá, ó. Deu 0,9 volts. 0,9 volts. Diminuiu bastante a tensão. Essa é a tensão de TVNAM. Já podemos botar aqui no nosso circuito equivalente, ó. 0,9 volts. Agora falta a resistência de TVNAM. Lembra como é que faz? É muito fácil. Eu olho
calcula a resistência equivalente olhando pelos pontos A e B com a fonte de tensão colocada em curto. Se fosse uma fonte decorrente, ficaria aberto. Fonte de tensão em curto. Quando eu boto a fonte B1 em curto, fica claro que R1 está em paralelo com R2. Ninguém tem dúvidas disso, né? Então a resistência Thevenin é simplesmente R1 em paralelo com R2. Então a resistência de Thevenin é igual, vou usar aquela regra do produto sobre a soma, o produto 10K vezes 2,5K dividido pela soma das duas, 12,5K. Lá em cima eu esqueci o K, ó. Então aqui como é que fica? 10K vezes 2,5K dividido por 12,5K dá exatamente 2K. 2 kΩ. Esse é o valor da resistência de Thevenin. Agora eu tenho tudo que eu preciso, ó. A resistência de Thevenin, 2 kΩ, e a tensão de Thevenin, 0,9 volts. Agora eu vou lá e substituo esse circuitinho simples no lugar daquele circuito com a linha vermelha. Vamos ver como é que fica? Olha lá como é que ficou. Simplificou muito, né? Agora é brincadeira de criança. Qualquer um brinca e se diverte. Vamos lá. A corrente da base, eu quero a corrente da base, ó, esse circuito simples. A tensão é a tensão da fonte, 0,9 volts. Tem que tirar a queda de tensão na base emissor, 0,7 volts, dividido pela soma das resistências, 3K. E se calcular esse valor, vai dar um valor que é igual a 0,0666, vou arredondar para 67 miliamperes. É miliampere porque é volt sobre quilômetro. Pronto, determinamos a corrente de base. A corrente de coletor é muito fácil, né? Todo mundo sabe, tá careca de saber. Beta vezes a corrente de base. O beta foi dado lá no início, ali ó, é 300. 300 vezes 0,067 miliampere dá exatamente 20 miliamperes. E essa é a solução. Então parece que o circuito tem solução. Vamos ver então. Agora vamos chegar no que o pessoal reclamou. Aqui está, a corrente de coletor é igual a 20 miliamperes. A solução é a opção B. Mas a pergunta era, e a resistência da lâmpada? Não vai influir nisso? Será que a corrente vai ter 20 miliamperes ou vai depender da resistência da lâmpada? Sim, pode influir. Nesse modelo que nós usamos aqui, o transistor está trabalhando como amplificador. A gente diz, ó, ele está trabalhando na região ativa. Se ele estivesse trabalhando saturado, a tensão entre o coletor e o emissor seria aproximadamente 0 volts. Se baixar de 0,4 já considera saturado. Se fosse 0 volts, aí a corrente podia mudar. Vai depender da resistência da lâmpada. Então, se não fosse dito nada, sim, esse é a solução desse exercício, não seria 20 miliamperes. E a questão poderia ser contestada. Mas presta atenção, você tem que ler o enunciado. Olha lá, ó. Depois de dizer qual é que é iluminamento, ele diz que o transistor está operando na região ativa. Se ele está na região ativa, ele não está saturado. Então a tensão VCE aqui é maior do que 0. E quando o transistor está trabalhando na região ativa, e marquem bem isso, essa é a lição desse tutorial. Quando ele está na região ativa, a corrente de coletor depende só do transistor, não importa o que tu coloca lá. Uma lâmpada, pode ser uma resistência, pode ser um indutor, pode ser um capacitor, pode ser o que for. A corrente vai ser igual à corrente de coletor. Pode ser um trem, né? Eu gosto de comentar assim. O capacitor tem que ter cuidado. Até a carga ele vai ser carregado por uma corrente constante aqui, ó, né? O pessoal já está pensando. Capacitor em corrente contínua, circuito aberto, professor. Até ele carregar, sim, circula uma corrente por ele. Então vejam, quando o transistor está trabalhando na região ativa e a corrente de coletor depende só da corrente de base. Corrente de coletor
é simplesmente a corrente de base vezes o beta, e não interessa quem está ligado no coletor. Essa é a lição de hoje. Muito importante. Então, essa questão está correta. Não adianta questionar. Se tu errou, errou mesmo, né? Tinha que ter resolvido dessa maneira e encontrado 20 mA, que essa é a solução. Então, o que vocês acharam? Essa foi uma revisão boa. A gente revisou a análise de circuitos do TVNAM e ainda essa questão importante dos transistores. E era isso por hoje. Então, bom proveito e até o próximo tutorial. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!